Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. E nessa nossa videoaula a gente vai falar sobre um processo muito importante na parte de projeto de banco de dados, que é a normalização. Então, o objetivo dessa nossa videoaula é dar a vocês, alunos, algumas dicas sobre diagramas, sobre o processo de normalização que vai possibilitar que vocês consigam projetar melhor os bancos de dados que vocês vão criar, não só durante o curso, como na vida profissional de vocês. Então, começamos nossa aula falando um pouco sobre alguns diagramas que existem para representar um banco de dados. Na verdade, diagramas eles são utilizados para representar a estrutura de um banco de dados e facilitar o entendimento das tabelas e relacionamentos deles. Na verdade, um diagrama ele é muito útil porque muitas vezes você vai dar manutenção em um banco de dados, em um sistema que não foi você que projetou. Então, se você tiver em suas mãos um diagrama que representa o banco de dados, que tem lá representado nesse diagrama as tabelas, os relacionamentos entre as tabelas, vai ficar muito mais fácil para você compreender a estrutura daquele banco e poder utilizar aquele banco para a sua necessidade. Então, para isso serve um diagrama. Na verdade, existem diversos tipos de diagramas, diversos tipos de modelos que representam o banco de dados. O nosso foco desse curso não é falar sobre todos esses diagramas. Vou estar mostrando aqui apenas dois modelos, mas eu acredito que seria interessante para vocês dar uma estudada a respeito desses diagramas, conhecer quais diagramas existem, dar uma pesquisada a respeito disso na internet. O objetivo do nosso curso é muito mais focar a parte prática, então por isso eu optei em deixar um pouco esses diagramas de lado, focar mais a parte prática, focar mais a parte de comandos de utilização do nosso MySQL Workbench, mas fica a minha recomendação para vocês de estar se aprofundando no assunto, porque é uma área que vocês podem precisar conhecer um pouco mais para frente. Então, mostro aqui primeiro o diagrama entidade-relacionamento, que é um dos diagramas mais utilizados para representar a estrutura de um banco de dados. Esse diagrama entidade-relacionamento ele é básico. Todo curso que você faz sobre banco de dados, o pessoal mostra esse diagrama, conhecido também como DER, abreviação de diagrama entidade-relacionamento. Ele faz, na verdade, um mapeamento dos dados que a gente tem nas nossas tabelas, os dados existentes no banco e dos relacionamentos existentes no banco para tentar representar de maneira mais real possível a estrutura do banco disponível. A intenção desse diagrama é você poder enxergar a estrutura do banco em si, você poder enxergar as tabelas, poder enxergar os atributos, os campos de cada uma das tabelas, poder enxergar quais são as operações que estão sendo realizadas, poder enxergar o tipo dos relacionamentos, também conhecidos como cardinalidade, poder ver se o relacionamento se é n para 1, se é 1 para n no caso, se é n para n. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho um diagrama, no qual eu tenho aqui um aluno ele vai se matricular em um curso, o aluno vai cursar uma disciplina, eu tenho aqui que disciplinas formam um curso. Então, eu tenho aqui relacionamento entre 3 tabelas. Para cada uma das minhas entidades, diagrama entidade, relacionamento, eu tenho a entidade, aluno tem a entidade, disciplina tem a entidade, curso. Cada uma das minhas entidades possuem
aqui os seus atributos. Então, meu aluno tem matrícula, ele tem o seu nome, ele tem o seu RG, ele tem o seu telefone. Então, cada entidade tem os seus atributos. No caso aqui, o meu aluno, o seu atributo-chave está até marcado aqui, sublinhado. É o meu atributo matrícula, é o meu campo-chave. Eu tenho aqui também uma representação diferente do meu campo telefone, porque ele é um campo que pode ser nulo. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. É um campo que pode ter o seu conteúdo vazio. Posso ter um aluno que não tem um telefone. Tem aqui a minha disciplina. Cada disciplina cadastrada, ela tem aqui um ID de disciplina, que é o seu campo-chave. Tem aqui o nome da disciplina. Eu tenho aqui a minha própria operação cursar, que o aluno cursa a minha disciplina. Minha operação cursar tem a sua situação. Tem a falta, a operação cursar gera uma nota. Eu tenho aqui, como falamos, a cardinalidade. Então eu vejo aqui que o meu aluno ele pode se matricular em apenas um curso. Mas, por outro lado, um curso pode ter N alunos. Eu tenho aqui que o meu aluno ele pode cursar N disciplinas. E também cada disciplina pode ser cursada por N alunos. Por último, eu tenho aqui que cada uma disciplina ela pode estar em vários cursos. E cada curso também pode ser composto por várias disciplinas. Então, é um diagrama básico, entidade e relacionamento. O outro diagrama que eu vou mostrar para vocês, também bem simplificado, é essa notação, esse diagrama de modelo de dados. Então, nele também eu tenho representadas as minhas entidades e tenho representados o relacionamento entre as minhas entidades. Então, nesse meu exemplo, eu tenho aqui a minha farmácia, tenho aqui a farmácia, tenho aqui o farmacêutico e tenho aqui do outro lado o produto. Então, a minha farmácia, ela tem vários produtos. Cada produto, individualmente, um produto, ele está presente apenas em uma farmácia. Então, essa representação, ela é um relacionamento 1 para N, na qual o meu lado 1 é representado por uma ligação simples, aqui no meu lado farmácia, enquanto do lado produto, que é onde eu tenho meu N, eu tenho essa ligação, que é essa notação que é chamada, é conhecida como notação de pé de galinha, então que representa o lado N. Então, no mesmo ponto de vista, no mesmo raciocínio, eu tenho que a minha farmácia pode ter N farmacêuticos e que um farmacêutico ele vai estar apenas trabalhando 8 horas por dia em uma farmácia. Então, são apenas 2 diagramas. Recomendo que vocês possam se aprofundar um pouco a respeito de outros diagramas possíveis para se representar um banco de dados. Vamos falar também, nessa nossa videoaula, sobre o conceito de normalização. Então, normalização também é muito falada em literatura de banco de dados. E a normalização consiste em um processo com o objetivo de separar as minhas informações em diferentes tabelas, separar diferentes informações em diferentes tabelas, com o objetivo de evitar redundâncias, evitar inconsistências no meu banco de dados. Então, com o objetivo também de facilitar a manutenção, melhorar a performance do meu banco de dados. O processo de normalização, ele é um processo que inicialmente, para alguém que não tem prática em trabalhar com banco de dados, é um processo que o aluno, o estudante, vai ter que ter uma certa atenção para executar esse processo de normalização, mas que depois, com a prática, com a experiência, vai ser feito praticamente de maneira automática. O processo de normalização vai fazer com que eu tenha no final um banco normalizado, que vai ser um banco otimizado, um banco que vai a longo prazo ter uma melhor performance.
do que um banco não normalizado. Vocês vão observar que um banco no qual eu faço esse processo de normalização, ele vai ser um banco que vai ter uma quantidade maior de tabelas do que o banco inicial, antes do processo de normalização. Então, quando eu normalizo um banco, eu aumento a quantidade de tabelas que esse banco possui. Vocês podem perguntar, e ter muitas tabelas é uma vantagem ou é uma desvantagem? Ter muitas tabelas no meu banco pode ser complicado, pode dificultar a manutenção num primeiro momento. Mas na medida em que eu tenho uma quantidade, à medida em que eu vou cadastrando mais informações do meu banco, na medida em que a quantidade de informações do meu banco de dados aumenta, eu começo a colher os benefícios de ter esse banco normalizado. Então, o banco normalizado, ele vai te dar mais benefícios quanto eu tiver mais informações cadastradas no meu banco de dados. A normalização ela vai fazer com que eu tenha uma estrutura com muitas tabelas que vai, no primeiro momento, ser complicada de manipular. Mas quando eu tiver mais informações inseridas nessas tabelas, eu vou ter uma melhor performance. Eu vou ter um banco otimizado. Então, a longo prazo, eu vou ter mais vantagens. Então, nesse segundo momento, depois que eu já tiver vários registros inseridos no meu banco, vocês vão notar que ter um banco normalizado é uma vantagem, vai fazer com que a estrutura se torne até uma estrutura mais simples e principalmente uma estrutura que não vai ter falhas. Porque se eu projeto um banco não normalizado aqui atrás, eu vou abastecer esse banco posteriormente com registros e mais registros. Caso depois lá na frente eu verifique uma falha no projeto do meu banco, eu vou ter um grande problema. Um banco normalizado, ele não vai ter falhas que possam impactar o meu sistema lá na frente. Então, normalizar um banco de dados é vantagem, porque eu vou evitar com que eu tenha falhas no meu projeto e eu vou ter lá na frente um banco de dados otimizado.